Seja muito bem-vindo ao canal The Good News, eu sou o Davi, estou aqui com meu primo. Opa, Gabrielzinho, falando aqui. Falando aqui. Que é isso? Você deu a letra? Olá, meus queridos amigos e amigas, como é que vocês estão? Ficamos aí uma semana sem gravar, porque quando a gente veio gravar, a gente olhou um pro outro e falou, vamos orar? Vamos orar. E a gente só ficou orando e não gravando. Então a gente ficou aí uma semana sem gravar, mas estamos de volta. Amém. Estamos de volta. Estamos de E, volta. para essa volta, eu gostaria de falar para vocês algo de extrema importância demais na vida do cristão, que é ler a palavra. A palavra de Deus tem um poder gigantesco nas nossas vidas e no mundo. Então, temos que ler a palavra. Para começar, eu queria ler Josué 1:7-9, que é: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie nela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E uma coisa muito interessante é que as pessoas não lembram desse back, né? De tudo isso que tem antes desse versículo, seja forte e corajoso, né? Porque literalmente são orientações, né? Isso vai te tornar forte e corajoso, entendeu? Isso vai te fortalecer, te capacitar para você conseguir topar cada desafio da sua vida, e mesmo com medo, né? Mesmo com talvez não tendo capacidade, meditar na palavra, não se desviar dela, vai te dar a sabedoria para topar qualquer parada, para ter força, toda essa força, né? Nesse contexto que Josué recebe essa palavra, ele está prestes a ser o novo líder do povo de Deus, né? E ele está sucedendo quem? Nada menos, nada mais que Moisés. Imagina a sombra, né, mano? Exatamente. Moisés, ele foi um grande líder. Para você suceder um líder fracassado, um líder que não foi muito bom, é uma tarefa simples, é uma tarefa fácil. Agora, para você suceder um líder que foi um grande líder, estava no ápice dos seus feitos, um líder que tirou o povo do Egito, um líder que colocou o cajado no mar e o mar abriu, um líder que tocou na rocha e a rocha saiu água. Aquela ignorância, mas fez, né? O líder que subiu na montanha e estava lá com Deus, né? Então, foi uma tarefa muito difícil para Josué. Mas Deus deu o segredo para ele de como ele ia suceder. Deus deu a palavra para ele de como ele ia cumprir essa sua missão, que era: tenha cuidado de obedecer toda a lei, não desviando dela nem para a direita, nem para a esquerda, meditando nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então, os seus caminhos prosperarão, você será bem-sucedido. Então, ele deu o segredo, ele falou: é assim que você vai suceder, Moisés, com a palavra, com a lei que eu dei a vocês. Todo o poder espiritual do cristão está na sua compreensão e no seu conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que, através da palavra, todo o poder espiritual do cristão está no seu conhecimento e na sua compreensão do que a palavra de Deus diz, do que a Bíblia diz, porque através da leitura da Bíblia vai gerar um arrependimento no seu coração. Esse arrependimento só é genuíno, só é verdadeiro se for através da palavra, porque senão não é um arrependimento verdadeiro. A palavra de Deus não é só um livro, não é um livro qualquer, isso é claro. É a palavra de Deus, é a maneira que Deus fala com o seu povo. Eu vi uma frase muito legal, não lembro quem falou. Tem gente que fala assim: eu não estou ouvindo a Deus. Então provavelmente é porque sua Bíblia está fechada. Porque Deus fala conosco através da sua palavra, é a palavra dele. Ele tem momentos ali na Bíblia que é literalmente Deus falando e Deus inspirando, outros momentos que é Deus inspirando os homens para eles falar. Então, de qualquer forma, é a palavra de Deus, é Deus falando. Nenhum outro livro você vai ver isso, porque este livro contém a poderosa palavra de Deus. É o livro que você lê junto com o autor, né? Exatamente. É o único livro que você lê junto com o autor. Exatamente. É um livro onde tem uma transformação. Quando você lê esse livro, você tem uma transformação diária. Porque é isso que a palavra de Deus causa, é isso que a palavra de Deus gera em nós, uma transformação diária. O grande problema do cristão hoje não é pecar, porque a gente sempre vai pecar. Infelizmente, a gente sempre vai pecar. Mas quando a gente só peca, a gente vai, se arrepende, bola pra frente. A gente reconhece o nosso pecado e bola pra frente. O grande problema do cristão hoje é estar em pecado. Pecar conscientemente, sabendo que aquilo é errado. E sabe como você evita esse estado no pecado? Através da palavra. É aquela musiquinha que canta para as crianças: leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. É muito, assim, bem didático, mas muito profundo, com um significado muito profundo, né? Muito profundo, muito profundo. Só através da palavra que ela vai te mostrar, ela vai te
apresentar o seu pecado, para gerar em você um arrependimento, para que você se arrependa e saia do seu estado de pecado, para que você não viva mais em pecado. É só através da palavra que isso pode acontecer. Só através do ouvir e do ler a palavra. Senão, você vai continuar vivendo em pecado, vai continuar fazendo coisas conscientemente desagradando a Deus. Então, uma coisa muito interessante é que quando eu tava com vontade de começar a pregar, né, eu tava lendo a Bíblia, devorando, assim, em vários devocionais, quando eu tinha um tempo, bastante tempo do meu dia livre, assim, a minha mãe falava, né, o seu coração é como um cálice. E quando esse cálice estiver cheio de alguma coisa, ele vai transbordar. Então, existe uma coisa chamada hiperfoco, né, quando você tá muito focado em alguma coisa, você começa a falar disso pra todo mundo que você conhece. E essas coisas geram mudança na sua vida, né? Tem vários caras que, de repente, de um tempo pra cá, começou um movimento de maromba no Brasil, né? Todo mundo querendo fazer academia, todo mundo querendo mudar, né? Uma abordagem mais, ou pra saúde ou pra estética, né? Mas isso gerou um resultado. O tanto que você se enche de alguma coisa, gera um resultado na sua vida de maneira prática, nas suas palavras, entende? Então, se você tá com esse tipo de contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, isso vai gerar uma mudança, um resultado, né? Nas suas ações e nas suas palavras, entende? Ainda maior do que as outras coisas, porque ela tem um poder divino. Ela tem o poder de Deus, né? Exatamente. Então, você tá lendo um livro, vamos supor, você tá lendo, sei lá, 48 Leis do Poder. Você tá lendo, né? De manhã, de noite, de manhã, de noite, de manhã, de noite. Você vai adquirir conhecimento daquilo e pode colocar em prática, vai gerar uma transformação em você através daquilo. Mas a Bíblia é uma transformação muito maior, porque é o poder de Deus agindo. Exatamente. E isso não só vai transformar você, pode assim, né? Algum outro assunto pode até deixar uma pessoa, legal, né? Mas o poder para gerar mais vida, para transformar, para mudar um ambiente é o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho. Isso se encontra na palavra de Deus. Arrependimento é gerado pela palavra de Deus. Transformação é gerado pela palavra de Deus. Poder espiritual vem pela palavra de Deus. Uma coisa que temos que entender que nos conduz a orar é a palavra de Deus. Sabia disso? A palavra de Deus nos conduz a orar. A palavra de Deus nos motiva, nos incentiva e nos mostra como orar. Por exemplo, você não lê a Bíblia, mas ora. Como você vai saber qual é a vontade de Deus? Como você vai saber como orar? Como você vai saber como deve orar? Você não vai saber. Você vai orar de um jeito ruim, você vai orar de um jeito mau. Através da palavra, a palavra vai te mostrar aquilo que você necessita, a palavra vai te mostrar aquilo que você precisa, a palavra vai te mostrar como agir em determinado contexto, em determinado cenário. Nossa, todos os tipos de cenários possíveis, ela tá ali mostrando, ela tá ali guiando, ela tá ali orientando. Então, a palavra mostra e molda você completamente. Como eu estava falando da oração, a oração certa, a oração correta só vem através da palavra de Deus. E por que isso, Davi? Por quê? Porque a palavra de Deus é Deus mostrando a sua vontade. E muitas vezes a gente ora conforme a nossa vontade, não a vontade de Deus. E aí as coisas não vão acontecer mesmo. Porque às vezes a minha vontade é contrária à vontade de Deus. E como é que eu sei que a minha vontade é contrária à vontade de Deus? Lê na palavra. Como é que eu sei que aquilo que eu quero não é aquilo que Deus quer? Lê na palavra. Somente assim eu vou conseguir ter uma oração que é da vontade de Deus. E agora eu vou entrar no tema polêmico. Julgo desigual, por exemplo. Julgo desigual. Você está orando para namorar uma pessoa que não é da igreja. É uma pessoa do mundo, é um ímpio. Você é da igreja. Aí você vai e ora. Não, eu tô orando para receber a confirmação de Deus, que é pra me orar com essa pessoa, se é pra me namorar com essa pessoa ou não. Ué, mas Deus já deu essa confirmação, tá lá na palavra dele, que não é para ter julgo desigual. Já deu essa confirmação através da palavra dele. Se você estivesse lendo a palavra, vivendo a palavra, ouvindo a palavra, você saberia e não ficaria com esse tipo de pensamento. Vou orar para Deus para saber, para ele me confirmar se é da vontade dele. Ele já confirmou através da palavra dele que não é da vontade dele. E Deus não se contradiz, tá? Então, se atente a essas coisas. Leia a palavra, medite na palavra, para você saber que aquilo que você faz é da vontade ou não de Deus. A palavra de Deus nos mostra também como adorar da maneira correta, que é em espírito e em verdade. A palavra de Deus nos mostra diversas coisas. E uma coisa, se você orar em não conformidade com a palavra de Deus, sua oração vai ser inútil, porque Deus não vai fazer, porque não é a vontade dele. Então, leia a palavra para saber como orar. Leia a palavra para gerar transformação e leia a palavra para gerar arrependimento. Tiago fala que você não recebe porque pede mal. Como a gente vai pedir bem? Como a gente vai saber pedir? Lendo a palavra. Conhecendo a palavra. Porque em João fala, né? Se vocês pedirem algo que for da vontade de Deus, ele vai dar, exatamente. Entendeu? Então como é que a gente se alinha com a vontade de Deus? Conhecendo os seus pensamentos, conhecendo as suas vontades, conhecendo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra, lendo a palavra, conhecendo a palavra. Só assim a gente vai saber qual é a vontade de Deus para pedir conforme a vontade dele, para receber. Se a gente pede conforme a nossa vontade, não a vontade dele, é inútil. E eu tava conversando, aconselhando, né, esses tempos, e uma pessoa tava fazendo um propósito. E ela me perguntou, é normal mudar o sentido do propósito no meio do propósito? Eu falei, porque às vezes é Deus mostrando pra você, alinhando o seu coração pro sentido certo. Então, por meio da palavra, por meio de situações onde você tá se comunicando com Deus e ele vai transformando,
né? É porque ele vai te mostrando a vontade dele, ele vai se revelando a vontade dele, né? Tem as pessoas até fazem um pouquinho de piada com isso, porque João fala, né, que ele era o discípulo amado, mas não era que Jesus se chegava mais a ele, é que ele se chegava mais a Jesus. Ele buscava estar nesse círculo de intimidade com Jesus para ouvir dele e saber dele, mais do que os outros, entende? Então ele tinha um entendimento maior do que era ser amado por Jesus, por isso que ele se ressaltava isso o tempo todo. Você precisa, a sua oração precisa estar alinhada com o pensamento de Deus. E como que a sua oração vai estar alinhada com o pensamento de Deus? Através da palavra. Através da palavra de Deus. Agora, se você virar pra mim e falar assim, Davi, eu oro 30 minutos, Davi, eu oro 1 hora, mas eu não tenho paciência para ler a palavra de Deus. Eu vou dizer pra você, você não tem comunhão com Deus. Eu vou dizer pra você, você não tem intimidade com Deus. Eu vou dizer pra você que o que você faz é mera religiosidade, é mero rito, é mero rotina. Não é uma intimidade com Deus. Como pode você orar sem ler a Bíblia? Como pode você orar, saber a vontade de Deus sem a palavra? Como pode você falar e não deixar Deus falar com você? Entende? E volto a dizer, a oração precisa ser fundamentada na palavra. Pois somente na palavra você vai orar, sabendo a vontade de Deus, e não as suas próprias vontades, os seus próprios desejos maus e egoístas e pecaminosos safados. Agora saiba outra coisa que a palavra gera em nós, fé. A palavra gera fé em nós. Tem uma ocasião muito legal que os discípulos pediram fé para Jesus. E em vez de Jesus falar, tome fé, ele começou a pregar para eles. Foi através da palavra de Jesus que eles começaram a ter mais fé. Não foi simplesmente, Gabriel, agora você vai ter mais fé, tá? Eita! Não é assim. É através da palavra, é através do ouvir a palavra, é através do ler a palavra. É assim que você vai adquirir mais fé. Jesus, Deus, o plano dele para ensinar, para remir, para salvar o homem, vem por meio de processos. Processos esses que são que acontecem quando você se submete ao ensino, ou seja, estudar, entender, digerir tudo aquilo que você está recebendo, porque Jesus não falou, toma, cai na sua cabeça e fé. Ele explicou. Os discípulos, a maioria deles, eles não entendiam as parábolas de primeira, né? Afinal, eles não tinham muito estudo. O cara que mais tinha recebido educação ali era quem? Judas? Que ele era assistente contábil. Eu fiz umas aspas assim. Então, ele pegava algumas coisas, mas o resto não. Então, eles tinham que pensar, tinham que conversar entre eles sobre aquilo, entendeu? Nunca é uma coisa fácil de se entender assim que você escuta, ou assim que você lê. Por isso que isso vai exigir um pouquinho mais de dedicação de você. Às vezes ler de novo, às vezes perguntar para um mestre, às vezes ir atrás. Meditação. O versículo lá atrás fala, medite na palavra de dia e de noite. Tem que meditar na palavra. O que é meditar? É pensar, é lembrar, é se envolver com a palavra durante o seu dia, durante a manhã, durante a noite. Não só ler, só uma mera leitura. Hoje eu vou tirar 30 minutos para ler a palavra e é isso. Você lê e já era. Não, você tem que meditar. Entender o que a palavra quer gerar em você. Entender o que a palavra quer transformar em você. Jesus, certa vez, disse uma parábola muito legal, que é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, e 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais adiante ele vai dizer o significado. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, você teve a palavra, recebeu a palavra, leu a palavra, mas não meditou na palavra. O maligno veio e arrancou. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Ou seja, aquele que lê a palavra, fica alegre. Nossa, fica empolgado. Agora sim, agora vamos embora. Aquele que ouve a palavra fala, nossa, agora vai dar tudo certo. Mas ele não tem raiz, ele não lê diariamente. Ele não medita nela. Ele não medita nela, ele só ouve ali no domingo, nos cultos, né? E fica, nossa, é forte. Nossa, glória a Deus. Ele não tem uma vida lendo a palavra de Deus, querendo buscar a Deus, querendo ouvir a Deus através da palavra. Meditando de dia e de noite, né? Exatamente. Então ele ouve no momento, recebe com alegria, mas roubado. Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Qualquer coisinha abala a sua fé, qualquer coisinha desmorona o sujeito. Porque não tem um firme fundamento na palavra, não tem uma raiz forte na palavra, não tem uma base sólida na palavra. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e os enganos das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. Ou seja, ouve a palavra, está ali ouvindo a palavra, lendo a palavra,
mas as preocupações da vida em prosperar no seu trabalho, em crescer na vida acadêmica, em relacionamentos, é tão grandes que sufocam a palavra. E é aquilo que o Gabriel falou, sobre o que você tem se alimentado. Né? O que tem entrado no cálice do seu coração é a palavra, são as coisas da vida. Se for a palavra de Deus, vai gerar transformação, vai gerar avivamento, vai gerar arrependimento e vai gerar fé. Por isso, se alimente da palavra de manhã e de noite. E finalmente, o que foi semeado em boa terra. Este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. E como o Gabriel falou mais cedo, às vezes a gente vai ler a palavra e não vai entender. Mas é necessário a meditação para que você compreenda. E aí, você vai ser boa terra. E ser transformado. E ser transformado pela palavra. A palavra, muitas vezes, é difícil mesmo de entender. Mas peça discernimento a Deus, peça sabedoria. E aí, busque ajuda, mas busque compreender a palavra, busque entender e fazer aquilo que a palavra diz, porque a palavra é poderosa, é a palavra de Deus. Vamos lá, a gente falou aqui que a palavra gera arrependimento, é necessário arrependimento genuíno. Arrependei-vos, porque é chegar o reino dos céus. É necessário arrependimento genuíno. A palavra gera transformação. É necessário que depois do arrependimento a gente seja transformado, seja nova criatura, morrer de verdade para o mundo, morrer de verdade para os nossos pecados e viver para Cristo aquilo que Ele quer que a gente viva. E o que Ele quer que a gente viva? Como a gente vai descobrir? Através da palavra. A gente falou aqui também que a palavra gera fé. Através da palavra a gente vai ser encorajado com as histórias dos heróis da fé, com as palavras do próprio Deus para nós, com as palavras de Jesus. E aí vai gerar fé em nós, através da palavra. Muitas vezes a gente está desanimado, falando, nossa, mas Deus não responde a minha oração, Deus não responde. E quando a gente olha para os heróis da fé, Deus demorava para responder. Não era assim de imediato, era anos e anos e anos. Isso nos fortalece, isso gera fé em nós. E gera avivamento. Eita, agora. Chega para mim você e fala assim, mas eu estou frio. Eu não estou mais sentindo aquela chama, aquele primeiro amor. Leia a palavra. Ela vai incendiar no seu coração. Leia a palavra, medite nela de dia e de noite com todo o seu coração e espírito em verdade. Ore através da palavra, viva a palavra, coma a palavra, tome banho da palavra, faça tudo através da palavra. Que aí, com certeza, você vai ser avivado pela palavra. Chegam adolescentes em mim falando, Gabriel, ora por mim, eu não sei o que acontece, eu não tô ouvindo Deus, não tô sentindo a presença dele, não tô desanimado. Aí eu viro e falo, como é que tá a sua vida de leitura e oração? Como é que tá? Você tá lendo a Bíblia? Você tá orando? Mano, tá péssima. E aí, você quer que eu fale mais o quê do seu problema? Entendeu? Eu não sou grosso assim, tô tentando ser mais direto aqui pra vocês entenderem, mas é isso, entendeu? Porque se você tá orando, eu nunca vi alguém ter crise porque tá orando num monte todo dia, se tá passando horas em oração, eu nunca vi, entendeu? Alguém com problemas assim. Porque Deus fala. Ele responde, não é um conto de fadas, ele fala mesmo, ele responde, ele se mostra real, ele reafirma a promessa, então... E como é que você vai ouvir ele? Lendo a palavra. Lendo a palavra. Esse é o segredo. Ler a palavra. Mais algo a dizer, Gabriel? É isso. Enche o cálice do seu coração com o que pode gerar vida, não só para você, mas para quem está ao seu redor. Com a palavra de Deus. Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Yeah.